Fala galera, meu nome é Eduardo Novaes, sou Head Nutri da Certo Saúde do São Salvador. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco a respeito de um tema que é bastante polêmico e é em relação aos antioxidantes e o uso recorrente de antioxidantes no âmbito esportivo, né, na prática esportiva, e de que maneira isso pode interferir na sua hipertrofia, né? Então hoje se discute muito a ação dos antioxidantes ali para a imunidade, né, nos shots de imunidade. Mas a gente vai ver se essa utilização de antioxidantes ela vai ser benéfica, né, a respeito da hipertrofia. Então a gente sabe que os antioxidantes eles são liberados pelo nosso corpo ali através de exposição à poluição, né, estresse. A gente sabe que aumenta bastante, né, a liberação de radicais livres, né, na nossa rotina estressante. Inflamação, né, gera também um aumento de radicais livres. Então, de maneira geral, o que a gente vive hoje, né, nossa rotina, que é bem estressante, nós acabamos tendo uma produção muito grande desses radicais livres, tá? Mas esses radicais livres, eles não são só produzidos, né, em meio a essas condições, como estresse, né, poluição, tabagismo, alcoolismo, inflamação. Os radicais livres eles são também produzidos a partir do exercício físico. Então, o exercício físico ele libera radicais livres, e esses radicais livres eles são fundamentais, né, para que exista um processo de adaptação, ou seja, exista um processo de hipertrofia. Então, a gente precisa desses radicais livres como sinalizadores, como mensageiros, para que exista adaptação, e dessa adaptação nós temos a hipertrofia. Mas vamos entender primeiro o que é radical livre, né? Muita gente não sabe. Os radicais livres, eles são moléculas, né, que são altamente reativas. Na química, a gente tem a regra do octeto. O que significa essa regra? Essa regra nos diz que o átomo, para ele ser estável, para ele se tornar estável, ele precisa ter 8 elétrons girando em torno da camada de valência. Se esse átomo ele não tiver 8 elétrons, tiver 7, tiver 6, tiver 5, ele vai ser instável, ou seja, ele vai procurar a todo momento elétrons. Então ele vai procurar a todo momento se estabilizar. O radical livre, por isso que ele é muito reativo, porque esse radical ele procura a todo momento a estabilização. Então qualquer molécula, né, que tiver ali elétron, que esse radical ele possa se estabilizar, esse radical ele vai reagir com esse átomo, entendeu? Então por isso que os radicais eles são bastante instáveis. Para combater esses radicais livres, né, a gente tem como se fosse a tropa de elite do nosso sistema redox, né? Então a gente tem alguns soldados, entre aspas, né, que são as enzimas, que são enzimas antioxidantes. Então na verdade a gente pode ter as enzimas que nosso corpo produz, que são as enzimas antioxidantes, e a gente pode ter também alguns micronutrientes que são antioxidantes. O papel desses micronutrientes é só ativar essas enzimas, certo? Então as principais enzimas antioxidantes que a gente tem hoje a SOD, que é a superoxidismutase, a gente tem a IGPX, que é a glutationa peroxidase, a gente tem a CAT, que é a catalase, a gente tem a glutationa reduzida, que vai fornecer apenas elétrons para a glutationa peroxidase. Então, basicamente, são essas as principais enzimas antioxidantes que vão combater esses radicais livres, né? Então, o papel dessas enzimas é sequestrar os radicais livres para que ele não reaja com nenhuma outra substância que não seja favorável à nossa saúde e ao nosso organismo, de forma geral. Nós produzimos, né, alguns radicais, e a depender desse radical ele vai ter uma reatividade. Então, por exemplo, o radical hidroxila, que é o H-, ele precisa de um elétron para se estabilizar. Então ele é um dos mais reativos que tem, dos radicais mais reativos que tem. Já o superóxido, né, ele não é tão reativo assim. Nós temos outros radicais, como por exemplo o NO, que é o óxido nítrico, ele é considerado um radical. Então ele tem ação vasodilatadora, mas ele é um radical livre. Então ele vai procurar ali, a todo momento estabilizar. A reatividade dele não é tão alta assim, né? Para que o processo de hipertrofia ele ocorra, né, que o processo de adaptação ele ocorra de maneira mais eficiente, é necessário que esse balanço redox, ou seja, a produção de radicais livres, né, e o combate a esses radicais livres pelo sistema redox do nosso corpo, ele seja o mais equilibrado possível. Então você não pode ter nenhuma ação muito antioxidante, mas também nenhuma ação muito pró-antioxidante. Precisa ficar exatamente no meio, para que esse processo de hipertrofia ele ocorra da maneira mais eficiente possível, né? Então, o uso de antioxidantes, se for um uso, né, muito acima
do que é necessário, você vai atrapalhar esse processo de hipertrofia. Né? Então é importante que exista esse equilíbrio. Os estudos eles já nos mostraram que você consumir antioxidante além do recomendado, né, uma quantidade muito alta, exemplo, 1 grama de vitamina C, né, 235 miligramas de vitamina E, se você consumir uma quantidade muito alta, né, de forma crônica, isso vai atrapalhar o seu processo de hipertrofia, porque os radicais livres eles são fundamentais para que a adaptação muscular ela ocorra da melhor forma. Então não adianta você ficar, né, tomando muito antioxidante, uma quantidade altíssima, né, 1 grama de vitamina C, 235 miligramas de vitamina E, como a grande maioria das pessoas faz, ou se usa recorrente. Não vai adiantar nada e você, se estiver pensando em hipertrofia, vai atrapalhar, com certeza. Pô, Eduardo, então não é para tomar antioxidante, não é para tomar vitamina C, não é para tomar nenhum antioxidante, não. Então depende muito. Né? O que é que acontece? Por exemplo, você vai ter uma prova, você vai ter uma competição em que o intervalo entre as provas seja muito curto, né? Você suplementar um antioxidante para recuperar um pouco mais rápido, né? Para que você não tenha fadiga e você consiga performar em todas as provas, é interessante, né? Vai atrapalhar seu processo de hipertrofia? Vai. Mas nesse momento você não está querendo hipertrofia, você está querendo performance. Então é diferente, né? E em alguns casos, né, em que existe ali um desequilíbrio no sistema redox, então, por exemplo, talvez pessoas mais velhas, né, que tenham ali o sistema redox um pouco prejudicado, pode ser interessante, mas isso precisa ser avaliado. Você está se recuperando bem, você está conseguindo se recuperar, você está com muita dor, né? Então pode não ser, pode ser interessante para você. Mas caso você tenha seu sistema redox, né, funcionando de maneira perfeita, aí pensando em hipertrofia e adaptação muscular, isso pode ser prejudicial para você.